Olá pessoal, meu nome é Otávio Palmeira e esse é o Vendaval de Livros. Bom, sejam bem-vindos, esse é o primeiro vídeo do canal. Na verdade, já venho com vontade de fazer vídeos e criar um canal no YouTube há um certo tempo, basicamente porque já tem mais ou menos um ano e pouquinho que eu escrevo algumas resenhas de livros no Instagram e não tem dado vazão para tudo que eu gostaria de falar sobre os assuntos, sobre os livros, enfim. Então achei que o vídeo seria uma plataforma um pouco mais simples, mais prática, para a gente conversar sobre livros no geral. Resolvi começar com uma lista, né, porque normalmente o pessoal mais gosta. Eu acabei usando aí o começo do ano para a gente falar dos 10 os 10 melhores livros do ano. Eu já adianto que provavelmente não serão 10 livros apenas, porque eu tenho uma grave deficiência em relação a escolher melhores livros e fazer top, enfim, e definir o que eu gosto mais em relação a cada livro. Então resolvi fazer uma lista que também não está em ordem de preferência, está aí seguindo uma ordem muito mais cronológica, mas no final também a gente vai falar de outros livros também, depois dos 10 principais. Então, começar todo ano. Eu tenho um costume, pelo menos nos últimos 2 anos, e acredito que agora não vai ser diferente, de começar o ano lendo o Gabo. E esse ano eu comecei lendo Crônica de uma Morte Anunciada, Gabriel Garcia Marques, do gênio, maravilhoso, incrível. Foi um livro muito diferente, né, do Gabo, mas ainda assim espetacular, como só ele consegue ser. Um livro poético, que tem um formato jornalístico, o que é muito interessante, dado o fato do Gabo ter atuado como jornalista uma boa parte da vida. E o livro tem uma relação com um fato que o Gabo presenciou, enfim, que faz parte da história do próprio Gabo, e ele transformou num romance. Fala sobre... É incrível o fato de você ler um livro já sabendo o que vai acontecer no final e ainda assim você não querer parar de ler, né? Crônica de uma Morte Anunciada narra a morte de Santiago Nassar, logo no começo, né? Se você for dar uma olhadinha aqui, o começo do livro já deixa bem claro o que vai acontecer, né? No dia em que o matariam, Santiago Nassar levantou-se às 5h30 da manhã. Enfim, o livro gira em torno de toda a questão de... É muito nítido que ninguém sabe como é que não impediram a morte de Santiago Nassar, mas particularmente eu acho que ele fala muito sobre a questão de destino, né? E que às vezes a gente simplesmente não entende que o destino existe e que, enfim, as coisas acontecem como devem acontecer, independente do que pode ser feito para evitar, em alguns casos ou não. Então, primeiro livro, o clássico Crônica de uma Morte Anunciada, do Gabriel Garcia Marques. O segundo também é um clássico, e é um livro que me surpreendeu bastante, que é A Sustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera. Eu tinha uma grande expectativa sobre esse livro e a minha expectativa acabou sendo um pouco diferente, mas foi atendida de uma maneira diferente, mas ainda assim de uma forma muito espetacular, assim. É um livro que fala sobre o amor, sobre a sexualidade de uma maneira muito particular, né? Em como nós lidamos e como todas as pessoas lidam com a questão do amor, como lidam com a questão da sexualidade, e como cada um tem uma forma de vivenciar esse tipo de coisa. Além disso, e isso é um ponto que eu achei espetacular no livro também, A Sustentável Leveza do Ser usa um pano de fundo da Primavera de Praga, e que é um evento significativo para a história, só que pouco falado, né? Então aqui a gente vai ter a vida de 4 personagens, né? A Teresa, o Tomás, a Sabine e o Franz, e em como essas vidas se intercalam, como elas
são ligadas, são interligadas e tudo mais, e como cada uma dessas pessoas vive o amor e suas dores e seus desejos de maneiras muito particulares. Então, recomendo demais, foi uma baita leitura, A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera. O terceiro livro já entra no fato de nós não termos 10 livros, né, no top 10, porque ele é a representação das Crônicas de Arthur, a trilogia do Bernard Cornwell. Eu escolhi O Inimigo de Deus, que dos três é muito difícil escolher um só da trilogia. Os três são muito bons, com fatos diferentes, fatores diferentes de diferenciação, que tornam os livros, cada um, muito bom de um jeito. Eu particularmente gostei muito de O Inimigo de Deus por conta da questão da religião, né, de como a religião, como o catolicismo é tratado, enfim, esse catolicismo ali no começo da Idade Média, e como a igreja agia em determinados aspectos. É espetacular, incrível. Leiam Bernard Cornwell, leiam As Crônicas de Arthur, é uma trilogia que me surpreendeu demais também. Eu já havia lido quase todos os livros das Crônicas Saxônicas, ainda faltam um ou dois, e resolvi pegar o Rei do Inverno, né, que é o primeiro, para ver se gostava, e foi um atrás do outro, assim, não teve como não ser. É uma trilogia espetacular que vai narrar de uma maneira quase histórica, baseada aí no pouco que se tem sobre a questão histórica de Arthur. Ele vai narrar a história do Arthur, mas com uma criação de personagem incrível, né? O Bernard Cornwell é genial, é um cara que sabe criar cenários e personagens com muita qualidade. Então, a trilogia de Arthur, né, aqui representada pelo O Inimigo de Deus. O quarto livro é esse aqui. Quando a gente fala dessa questão de não dá para dizer qual foi o melhor, esse aqui particularmente tem aí alguns pontinhos à frente dos demais, e apesar de não gostar de falar isso, talvez tenha sido a melhor leitura ou o melhor livro que eu li esse ano. A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende, escritora chilena. E, meu Deus, cara, que livro bom, que espetáculo, dava tristeza só de saber que ele estava terminando. A Casa dos Espíritos narra a história da família Trueba, né, desde o patriarca até a sua última filha, e ele vai caminhando junto com a história contemporânea do Chile ali no final do século XX, no final do século XIX, começo do século XX, e até o golpe que o Salvador Allende, que era de fato parente da Isabel Allende, sofre. Um pouco depois é implantada a ditadura no Chile. É difícil falar sobre esse livro assim, porque são tantas coisas que falam sobre a Casa dos Espíritos que acaba ficando um pouco repetitivo, mas o fato de você ter uma força de personagens femininas incríveis, e o pano de fundo político que existe aqui, e como isso é entrelaçado, como isso é desenvolvido, sem palavras, sem palavras. A Casa dos Espíritos é um livro que me surpreendeu muito, eu não imaginava, eu acho que de todos foi de longe o que mais me surpreendeu, porque eu não imaginava o poder dessa história. Eu suspeitava que talvez fosse muito clichê, e ainda que existam alguns clichês, e ainda que o livro seja em alguns momentos meio novelão, é um novelão maravilhoso, é um livro maravilhoso, e eu recomendo demais para todo mundo sempre que posso. Hoje em dia eu recomendo A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende.